que a população em geral, o público comum, precisa saber sobre a inflação? Ela saber se planejar, né? A inflação ela tá inserida em tudo no nosso dia a dia. Claro que impacta, se a inflação está aumentando, o seu dinheiro vale menos, consequentemente você compra menos. A inflação ela traz uma desvalorização do dinheiro, da moeda, né? Então, quanto maior é o índice de inflação, ou quanto mais elevada está a inflação, o nosso dinheiro vale menos. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alan Gomes. Vamos dar sequência então ao nosso podcast. Vamos falar sobre o tema inflação e investimentos com o nosso professor Ricardo e o professor Raul. Então, para começar esse tema, professor Raul, gostaria de perguntar para você o que é inflação? Tá. Vamos primeiro para a definição e depois vamos para a prática, né? Inflação nada mais é do que o aumento contínuo e generalizado no nível de preços, né? Isso não é economês, né? Isso não é economês. Isso não é economês. Na prática, né? Sabe quando tua mãe vai no mercado e ela fala que antigamente ela ia com 50 reais e ela voltava com 3 sacolinhas e hoje ela vai com 50 reais e volta com uma sacolinha? Pronto, isso é na prática, tá? Então é como que é o impacto, né, do aumento do nível de preços dentro da sua renda, tá? Então na base é mais ou menos isso. Quanto que esse aumento do nível de preços faz valer o seu dinheiro, né? Quanto que ele tem então de realmente valor com o tempo dentro do seu dinheiro, tá? A inflação ela traz uma desvalorização do dinheiro, da moeda, né? Então, quanto maior é o índice de inflação, ou quanto mais elevada está a inflação, o nosso dinheiro vale menos. Tá? Então, corrói o poder de compra da população. Né? Então, é óbvio que se nós temos aí uma inflação a 15, 20, 30% ao ano, o poder de compra está sendo reduzido nessa proporção. E vamos lembrar, já e puxar a história, né, que o Brasil sempre sofreu com inflação. Né? Nós tivemos períodos inflacionários de 500, 600, 1.000, 2.000% ao ano, ou seja, o dinheiro não valia absolutamente nada. Tá? Hoje a inflação, não vou me recordar do número exato, mas a inflação anual é em torno de 5,2%, 5,3% ao ano. Tá? Uma inflação que já está abaixo dos 2 dígitos, o que é bom, né? Mas um pouquinho acima da meta que temos no momento. E aí, trazendo sobre isso também para a gente complementar sobre a parte de economia, nós podemos falar sobre os tipos de inflação rapidamente, né? Sim. Tem uma inflação de demanda, né? Que aí é onde a demanda ela vai causando essa variação no nível de preços, né? A inflação inercial, né, que muito acontecia também antigamente, né, que se trocava moeda, mas muitas vezes você não resolvia o determinado problema, né, através de políticas heterodoxas, né, que seria basicamente congelamento de nível de preços ou congelamento de salários, que isso acabava refletindo depois mesmo da troca de moeda. E temos a inflação de custo, que igual tinha um professor meu aqui, né, dentro da minha própria graduação, que costumava dizer que a inflação de custos, ela não tem remédio, né? Então a gente precisa trabalhar basicamente ali nos custos de produção para ele poder refletir então depois no nível de preços depois da economia, tá? E um outro ponto que a gente tem que citar que o contrário da inflação é a deflação, tá? Então muitas vezes as pessoas falam: "Ah, inflação é ruim e deflação é bom". Bom para quem? Tá? Então a gente tem que cuidar também, tá? Porque se a inflação é o aumento do nível de preços, a deflação é a queda. Então ele aumenta o poder de compra das pessoas, porém, em contrapartida, pro lado do ofertante, isso é horrível. Tá? Então, quando a gente costuma trazer lá na economia, né, curva de oferta, curva de demanda, quando se cruza, bate o equilíbrio, né? Então, quando a gente tem essa queda no nível de preços, que é o caso da deflação, muitas vezes esse produto acaba não sendo ofertado dentro do mercado porque acaba não compensando pelo lado do ofertante. Então, quando a gente fala sobre inflação, trazendo na prática, qual que é o ponto ideal? É inflação ou deflação? Não, o ponto ideal é a inflação controlada. Isso, né? É o que o Ricardo trouxe, que é quando a gente consegue, então, até trazendo com o bloco anterior que a gente falou sobre o endividamento, quando a gente consegue fazer o nosso planejamento financeiro de acordo com o nível de preços, que ele tem um comportamento estável dentro da economia. Aproveitando essa fala do senhor, que trouxe a percepção do público acerca da inflação, eu queria que o senhor falasse mais sobre essa dinâmica entre o público comum e a inflação em si. Porque sempre que a gente olha a inflação nos noticiários, notícias, jornais e lugares assim, sempre que a gente ouve a inflação subir de novo, a inflação está mais alta dessa vez, é sempre a impressão que passa é que, tipo, está acontecendo uma crise, alguma coisa ruim que está acontecendo com o público, dentro que geral, pode estar acontecendo, não vou negar, mas
como que eu posso falar? Não necessariamente. Ou no caso da deflação, que o senhor também falou. Pode estar ocorrendo, isso pode ser uma notícia ruim para o consumidor, mas pode ser ruim para o vendedor ali, no caso. Exato, tá? A inflação, existem vários órgãos que fazem esse estudo sobre a inflação, tá? O que a gente sempre costuma analisar, o que sai mesmo na mídia, a inflação ela é calculada mensalmente, tá? Então ele é calculado sobre uma cesta de produtos que é pré-determinada já. Então, muitas vezes pode acontecer dele ter salto ou queda, né? Pode ter impacto, sim, das políticas econômicas, que podem gerar esse impacto sobre o nível de preço na economia, ou pode ser algo sazonal, né? Então, isso acaba gerando um período ali de maior impacto, porém, depois ele vai se ajustando, tá? Mas o importante da inflação é que ela seja, igual a gente está falando, que ela seja controlada. Qual que é o que que a população em geral, o público comum, precisa saber sobre a inflação? Ela saber se planejar, né? A inflação ela tá inserida em tudo no nosso dia a dia. Desde a escola dos nossos filhos, que ela é reajustada sobre a inflação, até o aluguel da pessoa, que é calculado sobre IGPM, que é né, o nosso índice de inflação para imóveis, tá? Então, nós temos tudo isso que é calculado, tá? Então, quem tem carro, vai lá pela tabela FIPE. É uma medida de como que é o controle de preços do carro, tá? Então, tudo nosso está atrelado em questão à inflação. Lógico, tem casos que são por conta de crise econômica, seja mundial ou local, né? Ou por alguma determinada política econômica que gera. Mas é igual nós citamos, existem 3 tipos de inflação. Então, muitas vezes a inflação não é causada só por isso, às vezes é causada pelos aumentos dos custos de produção. Uma queda de safra, né? Principalmente aqui na nossa região, que a gente trabalha muito forte dentro da agricultura, do agronegócio, né? Deu uma queda de safra, isso vai impactar no nível de preços de diversos produtos. Tá? Por quê? Porque existe menos oferta daquele determinado produto, que vai gerar um impacto. Tá? Então, vira e mexe, acaba acontecendo disso. De acordo, dependendo do peso que esse determinado produto tem na cesta de produtos que é calculado dentro da inflação, isso acaba gerando, então, esse aumento ou queda dentro disso. Não necessariamente através de políticas econômicas ou crise mundial que se tem. Perfeito. Perfeito. Então, basicamente, inflação é quando os preços sobem. Basicamente seria isso. E os fatores? Quais são os fatores que fazem com que o preço suba no Brasil? Então, conforme o Raul estava falando, né, são vários fatores, tá? Então, nós podemos ter uma inflação de demanda, uma inflação de custos ou inercial, né? Mas, assim, resumindo, nós temos um desajuste no nível de preços, tá? Pode ser, tanto é que a inflação ela é setorizada, né? A gente pode medir a inflação no setor do agronegócio, no setor de serviços, no setor de consumo, de maneira no varejo, né, de maneira geral. Então, essa inflação ela está dentro de todos os setores da economia, tá? O que gera uma alteração para mais, se for inflação, ou para menos, se for uma deflação no nível dos preços de determinado produto. É bom frisar que assim, o preço do leite está subindo com frequência. Nós temos um cenário inflacionário? Não, porque é um produto. Um produto pode ter tido um problema na produção do leite, né, uma perda muito grande nessa produção. Então, não caracterizaria uma inflação. Como a definição que o professor Raul trouxe, é um aumento a nível generalizado no nível de preço. Ou seja, uma grande parte dessa cesta de mercadorias, está aumentando. Você vai no cabeleireiro, tá mais caro. Mês que vem você volta, tá mais caro. No outro você volta, tá mais caro. Você vai no supermercado, a grande maioria dos produtos está aumentando o valor, né? Então, assim, é um aumento contínuo e generalizado. Um aumento esporádico não é inflação. Um produto esporádico também não caracteriza a inflação, tá? Uma pergunta que eu queria fazer é sobre, seguindo na linha da reação do público acerca da inflação, o padrão de consumo da pessoa, ela pode mudar muito dependendo da inflação? O padrão de consumo, como posso dizer, tipo, por exemplo, do professor Ricardo acabou de falar, o preço do leite acabou de subir bastante. Subiu, o que eu vou fazer como que isso vai impactar meu padrão de consumo diretamente? Tá. Então vamos de novo
Em economia, a gente explica quase tudo olhando para o supermercado, né? Então, vamos olhar para o supermercado, né? E dizer lá que, como o Raul mencionou anteriormente, que você vai no mercado com R$ 50, você trazia um conjunto de produtos, né? Agora, a inflação aumentou muito. Você volta no mercado com esses mesmos R$ 50, você não consegue mais compor aquela lista de produtos que você havia comprado anteriormente. Então, é claro que impacta, se a inflação está aumentando, o seu dinheiro vale menos, consequentemente, você compra menos. Então, uma inflação muito acentuada, se a gente olhar para o supermercado, vai fazer pelo menos duas coisas. Uma, que você substitua produtos. Você vai comprar manteiga. Está muito caro e ela faz parte lá da tua cesta de produtos. Você troca por margarina, se ela estiver mais barata. Você vai comprar carne vermelha, carne bovina. Tá mais caro. Então você tem só os R$ 50. Vamos usar o exemplo dos R$ 50. Você troca por uma carne de frango que possivelmente está mais barata. Ou, se a inflação estiver muito acentuada, você simplesmente para de comprar. Então, em alguns momentos, né, a gente tem que fazer esse equilíbrio para manter o nosso orçamento. Então, de fato, é uma perda de poder aquisitivo. Quanto maior a inflação, menos poder aquisitivo, o meu dinheiro vale bem menos. Perfeito. Qual que é o impacto também que você pode tentar reduzir dentro da inflação? Se a sua remuneração acompanhar esse índice. Sim. Tá? Sim. Então, se você tiver um reajuste também, imaginar que você trabalha, né, com carteira assinada e você tem um reajuste anual, né, dentro do seu salário de acordo com a inflação passada, o impacto também não vai ser tão visto. Por quê? Porque você teve o reajuste de acordo com o que aumentou também o nível de preços. Tá? Então isso tem que ser analisado. Agora, se a pessoa é autônoma, ela continua ganhando o mesmo salário, aí sim, gera um impacto maior sobre a inflação. Perfeito, perfeito. Interessante. Recapitulando um pouco a fala do professor Raul, ele citou que o ideal não é ter uma inflação muito alta e nem uma deflação. Em números, qual seria a porcentagem ideal para um país ter a inflação dele e que isso seja ideal para essa economia? Mais ou menos assim. Depende do histórico, né? Depende do histórico. A gente já teve períodos inflacionários aqui que não só passou dos 2 dígitos, mas como dos 4 dígitos, né? Então, isso é uma hiperinflação, né? Quando a inflação ela corrói tanto o poder de compra que aquela moeda passa a não valer mais nada. Tivemos casos recentes, né? Países vizinhos nossos, Venezuela, Argentina, né? Que de repente o seu dinheiro não vale nem para você comprar comprar um carvão para acender para você se esquentar. É melhor você queimar sua própria moeda, que isso é mais barato. Então, assim, não existe um número bem definido. Hoje a gente sabe que no Brasil, historicamente, pelo que a gente vem de comportamento, abaixo dos 2 dígitos, é o ideal, né? Lógico, 9,99 é ideal? Não, se a gente for pegar o histórico, né, que a gente vem uma inflação de 5, 6, 7% no máximo, 9,99 ela já é um pouco mais alta do que vem o acompanhamento. Então ela depende muito do seu histórico, né? E depende do histórico, igual eu trouxe, sobre como isso vai impactar na remuneração, tá? Se também a receita das pessoas ela tem acompanhado isso, aí é onde a gente tem que analisar. Porque a inflação, conforme o Ricardo trouxe, ela está corroendo o poder de compra das pessoas. A gente precisa ver como que ela não impacta dentro do poder de compra, ou ela impacta ao mínimo possível o poder de compra das pessoas. Então, não existe um número exato. Não existe um número que a gente possa falar que é o ideal, né? O ideal é de acordo, né, com o cenário econômico que ela tem inserido. E só para complementar também a informação, o Brasil tem um cenário, né, desde a implantação do Plano Real, em 1994, 95, de uma inflação mais controlada, né? Então, claro que períodos de um pico um pouquinho maior, acima da meta, períodos abaixo da meta, mas de lá para cá, então já temos um pouco mais de 30 anos aí aproximadamente, nós temos um cenário inflacionário mais controlado, né? Então, é o histórico. Então, nós não vamos colocar uma meta inflacionária de 15%, 18%, 20%. Tá? Porque a nossa realidade já não é mais essa. Nós já estamos ali abaixo dos 2 dígitos há um bom período. Então, o histórico faz todo sentido quando você estipula essas metas inflacionárias, né? Outra pergunta também interessante é que existe um fenômeno quando tem uma inflação muito alta que, em vez de as pessoas pararem de consumir, elas consumem mais. Por que isso ocorre? Bom,
a gente tem que entender que o Brasil ele viveu períodos muito difíceis quando a gente fala de inflação. Uhum. Então tem a questão da memória, me fugiu o termo exato agora, mas uma memória afetiva. Tá? Então, assim, a inflação está aumentando. As pessoas, pela memória afetiva, elas vão continuar comprando. E isso vai gerar mais inflação. Isso vai aumentar mais ainda a inflação com o passar do tempo. Então, nós temos um histórico muito ruim. Se a gente sair aí de 1994 para trás e analisar o histórico inflacionário, a gente vai ver picos muito altos. Tá? Então, essa memória inflacionária sempre persiste no cidadão. Então, assim, mesmo a inflação subindo, ele continua comprando meio que para fazer a reserva. Né? Então, pega um exemplo aí de uma quebra de safra. O arroz, de repente, teve uma safra ruim, tal, tá faltando arroz na prateleira do supermercado. O que as pessoas vão fazer? Elas vão comprar muito arroz para estocar. Isso. E isso vai gerar mais inflação. Então, assim, é um ciclo vicioso e junta com essa memória afetiva que não é tão boa. Então, quando você tem alguns produtos que fogem, né, da realidade, da normalidade, então esse efeito pode causar ainda mais inflação. Isso pode acontecer com produtos necessários, né, do nosso dia a dia. Claro. Né? Então, se isso acontecer, por exemplo, com um produto que não tem tanta necessidade, as pessoas não vão comprar. É um supérfluo. Exatamente. Né? A pessoa não aí tende a se normalizar o preço. Né? Mas esse caso que o Ricardo tocou no assunto é mais em casos de desequilíbrio mesmo na oferta, né? Isso acaba gerando, então, um impacto sobre como que as pessoas acabam comprando mais, mesmo com o aumento do preço dos produtos. Isso é muito interessante, né? Porque na pandemia isso ocorreu, né? No início da pandemia as pessoas estavam desesperadas, lotavam os mercados, compravam, enchiam o estoque, né? E isso fazia com que os preços aumentassem. Justamente. Então é algo muito, muito real e que a gente vê acontecendo muito. Outra pergunta: como a inflação ela atinge o consumidor comum, a pessoa comum? Como isso acontece? Dia a dia. Tudo que você vai comprar, né? Basicamente, tudo que você vai comprar é o que vai acabar atingindo. Até citar um exemplo do supermercado, né? Tudo que você... Se você não teve um reajuste do seu salário e os níveis de preços aumentaram, isso vai te impactar, tá? Então, se você não souber fazer uma readequação ou não conseguir fazer uma readequação da sua saúde financeira, do que você precisa, no dia a dia. Lembrando que a inflação, como eu disse, está em todos os setores. Então, assim, o consumidor comum, né? Ou seja, todos os consumidores. A energia elétrica pode estar impactada pela inflação, o consumo de água, né? Ou seja, o consumo pessoal, tá? Higiene, limpeza, prestação de serviços. Então, basicamente, todo o mercado, em todos os setores, eles podem ser impactados positivo ou negativamente. Até mostrando para quem está nos assistindo, né? Todo mundo que está aí vai estar sendo impactado, não tem como. De alguma forma. De alguma forma vai estar sendo impactado, tá? Então, porque ela está presente, não tem... A inflação não escolhe uma parte da população para afetar. Todo mundo está impactado. Todos, né? De maneira geral. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso podcast sobre educação financeira. Então, como a gente já veio divulgando há um tempo, a gente está aqui para poder debater vários assuntos como educação financeira, endividamento, inflação, dentre demais outros temas. Então, se vocês querem aprender mais sobre isso, acompanhe a gente e dá like no canal. Então é isso, pessoal. Só gostaria de agradecer aqui aos nossos colaboradores, né, o Agrociência Podcast. Lembrando que esse é um projeto da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, da Unidade Universitária de Ponta Porã. Um projeto da turma do 2º ano de Ciências Econômicas. E é isso. Se inscrevam, deem um like e até a próxima, pessoal.